Bom dia a todos, meus amigos. Que bom estarmos todos reunidos hoje aqui. Um bom dia também aos nossos amigos que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Também sejam muito bem-vindos. E hoje, como é um quinto sábado do mês, nós teremos então 2 quintos sábados nesse semestre, né? Então, nesses sábados extras, nós iremos conversar sobre o nosso amigo Emmanuel, né? Um benfeitor maravilhoso que todo mundo conhece, que todo mundo admira, mas que pouca gente sabe da sua história. Quando a gente lê lições como essa que nós fizemos do livro Fonte Viva, Assim Será, nós temos a ideia de como Emmanuel constrói esta passagem a partir de um versículo do Evangelho. E sendo assim, a partir de um versículo do Evangelho, ele foi adquirindo, ao longo da introdução do texto até o final, uma sequência de ideias. E essa sequência de ideias retrata exatamente o quanto ele, tendo na sua profundeza do entendimento do Evangelho construído ao longo do tempo, o quanto ele preocupa conosco, o quanto ele nos orienta para que nós possamos também seguir junto com ele a nossa evolução. Porque Emmanuel, como benfeitor de Chico Xavier, no seguinte aspecto da condução da mediunidade de Chico Xavier, ele também nos conduz. A intenção dele e o compromisso dele, como nós vamos ver ao longo da nossa apresentação, está diretamente relacionada com a pátria do Cruzeiro. Tanto é que a sua última encarnação, que nós também veremos aqui, foi exatamente na pátria do Cruzeiro. No final do século XIX, início do século XX, lá no Pará, como um sacerdote católico. Então, se a gente for pegar exatamente toda a contribuição de Emmanuel, nós vamos observar exatamente a preocupação conosco. Como ele também se preocupou na época na condução da mediunidade de Chico Xavier. E, a partir desta preocupação, nós vamos entender exatamente como ele construiu para chegar exatamente neste patamar, né? Como ele construiu para estar conosco, transmitindo as suas lições, através de um trabalho interno. Coincidentemente, este semestre nós estamos fazendo isso. Nós reconstruindo as emoções, no autoconhecimento, no cuidando do cuidador e do trabalhador da casa espírita e finalizando com André Luiz. Se nós formos pegar esses 4 estudos que nós estamos fazendo ao longo do mês, no fundo é para ampliar o nosso autoconhecimento. Saber como estão as nossas limitações e como nós vamos poder trabalhar ao longo do tempo, adquirindo conhecimento para que a gente possa trabalhar no amor. Porque conhecimento e amor são asas do espírito, né? Um não sobrevive sem o outro. Apesar de que o amor não precisa usar o cognitivo, o intelecto, vem de dentro. Mas também o conhecimento, ampliando a nossa capacidade de entendimento, facilita com que a gente aprenda a amar para quem ainda está distante disso. E Emmanuel é o Espírito perfeito que nos traduz isso, né? Então, nós vamos dar então esse início do nosso estudo da manhã de hoje, convidando a todos para essa reflexão. Qual é a reflexão? De entender o trabalho sequencial de um espírito imortal comprometido com Jesus. Em última instância, somos todos nós.
mas ainda estamos num patamar de necessidade de conhecer o caminho por onde estamos trilhando. E, consequentemente, ao conhecer este caminho, a gente acaba tendo a tranquilidade de percorrê-lo com bastante segurança. Então, esse é o objetivo do estudo, compreendendo as lições de Emmanuel. Muito bem, se nós formos avaliar, a literatura de Emmanuel se confunde com a literatura da doutrina espírita. Não tem como a gente desmembrar Emmanuel de Kardec, Emmanuel do seu tutelado Chico Xavier e de tantos outros espíritos que estiveram aqui conosco, participaram exatamente da manutenção destes conhecimentos, como Dona Ivone Pereira do Amaral, Zilda Gama, Vitor Hugo e tantos outros. Fazem parte de uma pleiade de espíritos que estão trazendo conhecimento para nós. E, consequentemente, a literatura de Emmanuel passa inicialmente por este primeiro livro que nós estamos vendo aí à nossa esquerda, Emmanuel. Ele faz uma apresentação do trabalho que ele vai começar a partir daquele momento, utilizando-se dos questionamentos que lá em Pedro Leopoldo, ao se reunir numa assembleia como nós estamos aqui, existiam algumas preocupações, alguns questionamentos. Então ele resolveu reunir nesta obra exatamente aquilo que as pessoas tinham dúvida e como, discorrendo através desses textos, as pessoas conseguiriam então permanecer os ensinamentos e perpetuar e multiplicar para chegar hoje em 2019. Então foram feitos inúmeros livros. Então, só para citar alguns, né? O próprio Emmanuel, esse primeiro, Rumo Certo, o livro Roteiro, que tanto traz de assuntos variados, de ensinamentos, que coloca a doutrina de Kardec dentro de um contexto mais aproximado de nós. Então, Kardec, traduzindo a nossa doutrina, tem em Emmanuel aquele professor para nós aqui hoje, né? Então é muito importante. Passa também pela coleção Fonte Viva, que nós vimos aí, né? Então, Vinha de Luz, o próprio livro Fonte Viva, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, onde ele vai pegar um versículo do Evangelho e explanar a respeito dele, fazendo então que as lições de Jesus sirvam para nós como sustentáculo, como um aperfeiçoamento individual, trazendo mais próximo da nossa realidade. Que nós sabemos, né, meus amigos, que dificilmente, a não ser muitos poucos, estudam os livros do Evangelho diretamente. Muitas pessoas acham difícil a sequência de ideias traduzidas lá dentro, no sentido de que as várias edições das Bíblias, em vários segmentos religiosos, houve uma perda em alguns conteúdos, né? E às vezes parece que você está lendo uma coisa, você pula para o versículo, 2, 3 versículos seguintes, e às vezes não tem uma correlação direta. Então, pensando nisso, o Emmanuel fez exatamente na coleção Fonte Viva tentar homogeneizar esse conhecimento. E não poderíamos nunca deixarmos de reconhecer exatamente os livros dos romances históricos de Emmanuel, que são livros exatamente que nos trazem, através de uma narração em que ele participa como personagem. Então ele tem a humildade de mostrar quem ele foi naquele momento, desvinculando de qualquer julgamento, e ele, na realidade, traz para nós em forma narrativa uma história. E esta história recheada dos padrões evangélicos. Tirando o livro Paulo Estevão, em que ele apenas narra, todos os demais
há 2000 anos, 50 anos depois, renuncia e ave Cristo, ele é personagem. Então isso realmente nos aproxima dele. Isso faz com que nós nos sintamos, vejamos as nossas mazelas dentro desses livros. E isso facilita o nosso entendimento. Então, por isso que nós realmente precisamos nos atentar. Quem não leu, pelo menos a coleção dos romances históricos de Emmanuel, eles não são sequenciais, a não ser o há 2000 anos e 50 anos depois. Quem não leu, vale a pena ler, porque realmente traz exatamente este perfil de entendimento. E para que nós conheçamos o nosso amigo, né, amigo de todas as horas, nós precisamos passar por essa trajetória, para nós termos uma ideia de que a nossa construção hoje não está perdida. Ela faz parte de uma sequência e, como o nosso amigo Haroldo Dutra sempre comenta, nós estamos na nossa melhor versão atual, né? O espírito, ele não retrograda, ou ele permanece estacionário ou ele avança. Então, eu particularmente gosto muito da minha versão atual, precisa de grandes melhoras, mas tudo passa-se por uma trajetória. E com Emmanuel não foi diferente. Muito bem, lá no século IX antes de Cristo, né, Emmanuel viveu em uma reencarnação com o nome de Simas. Ele foi um grão sacerdote do templo de Amon-Ra em Tebas, foi pai da rainha Semíramis, do império da Assíria e da Babilônia. Retratado no livro Semíramis, de Camilo Rodrigo Chaves, pela editora Leike, exatamente essa história. Então, olhem, nós não temos acesso às nossas vivências anteriores, mas com o passar do tempo, à medida que o espírito progride e as suas mazelas vão ficando cada vez mais afastadas pelo seu grau evolutivo, é permitido então que ele tenha esse acesso, né? Então, olhem, antes do advento do cristianismo, ele já era um grão sacerdote, né? Então, ele já tinha, neste momento, através do politeísmo, a sua expressão como um sacerdote de templo. E conduziu a sua filha Semíramis dentro desse reinado da Síria e da Babilônia, dentro dos trabalhos permitidos para a época e a rotina que eles viviam na época. Posteriormente, no ano 63 a.C., ele foi o cônsul Públio Cornelius Lentulus Sura. Nós vamos ver a referência a esse cônsul no livro Há 2000 anos, em que o próprio Públio Lentulus, então, uma das reencarnações de Emmanuel, faz uma reminiscência em um sonho de que ele assinava documentos em que ele não era o Públio, então, atual, mas sim o seu antepassado, o Cornélios. E, na realidade, um dos períodos em que ele viveu foi exatamente nessa batalha de Catilina, também citada no livro, em que eles promovem uma revolução naquele segmento de Roma, em batalhas políticas, né? Então, você já vê um lapso de tempo, né? Um período de tempo em que a gente ficou sem saber o seu trabalho nesse período, antes e depois, né? Porém, trazendo exatamente essa vertente de construção individual. Depois, como senador Públio Lentulus Cornelius, que viveu a época do Cristo, retratado então no livro Há 2000 anos, esposo da eterna e singela Lívia, né, que foi uma cristã, conheceu o cristianismo assim, e pai de Flávia e Marcos. E
nesse momento ele teve, e o livro há 2000 anos nos retrata, exatamente um encontro com Cristo, que lhe foi peculiar, mas que, segundo a gente vai ver um pouquinho mais à frente, em que ele não aproveitou a oportunidade. Porque o Cristo foi em direção a ele, mas ele ainda não estava pronto, como espírito, para aceitar exatamente as determinações do Cristo. Ele desencarnou em Pompeia, 79 anos depois de Cristo, desculpe, está errado, na erupção do Vesúvio. Então, foi também narrado isso nas últimas páginas de há 2000 anos. Posteriormente, ele foi o escravo Nestório, judeu nascido em Éfeso, na Grécia, ouviu as pregações de João Evangelista e o acompanhou em seu trabalho na Ásia Menor. História retratada no livro 50 anos depois, que é a sequência de há 2000 anos, teve um filho e ambos, ele e Ciro, foram sacrificados no circo romano, porque aí ele já tinha, então, colocado em seu coração as palavras do Cristo e começou, então, a sua trajetória dentro do cristianismo. No 3º século depois de Cristo, nós vamos vê-lo como filósofo Basílio, um romano, filho de escravos gregos, no ano 233, vivia em Chipre como liberto, dedicando-se a estudos filosóficos e também com afinamento de instrumentos musicais. Ele foi supliciado em Lyon, também vítima da perseguição aos cristãos. E também está narrado no livro. São Remígio, no século V e VI depois de Cristo, nasceu em Lyon em 439. Então aí ele já está dentro da Igreja Católica. Foi considerado na época o maior orador sacro do reino dos francos pela sua especialidade em retórica. E aí ele já foi tendo a sua continuidade como estudioso das obras do Evangelho, mas também como estudioso da doutrina do Cristo e principalmente pregando isso ao público, Ele era então distinguido por sua pureza de espírito, o seu grande amor a Deus e ao próximo e pela fé ardente. Foi eleito como sacerdote, então, bispo de Reims, ainda muito jovem, onde permaneceu por 60 anos, sendo considerado o apóstolo dos pagãos das Galhas. Ou seja, ele fazendo aí a continuação do trabalho de Paulo, Muito bem, aí passa-se um tempo bem interessante e nós vamos vê-lo como Padre Manuel da Nóbrega, que nasceu entre Douro e Minho, em Portugal, no ano de 1517. Em 1541, formou-se em bacharel em Direito Canônico e Filosofia da Universidade de Coimbra. Em 1552, ele então acompanha o governador Tomé de Souza, vindo para o Brasil na assistência de José de Anchieta, a capitania de São Vicente, e 2 anos depois ele colaborou na fundação de São Paulo. E nesse período ele era então o evangelizador dos grupos indígenas. Mais um pouquinho para frente, no século XVII, nascido em 1613 na Espanha, nós vamos conhecê-lo no livro Renúncia como Padre Damiano, o assistente espiritual de Alcione. Aos 50 anos, então, ele residia em Ávila, na Castela a Velha, oficiando na igreja de São Vicente. Olha aí a reminiscência do Padre Damiano em relação ao seu trajeto como Padre Manuel da Nóbrega, trabalhando em São Vicente, próximo a São Paulo, Personagem do livro Renúncia, educador espiritual de Alcione, cujo sonho era conhecer as Américas, exatamente porque ele já tinha vindo antes para cá,
né? E ele, durante todo o livro, ele vai falar em vários momentos que o maior sonho dele era conhecer as Américas, que nesta encarnação não teve a oportunidade. Ele acreditava na imortalidade da alma e na pluralidade das existências, apesar de ser um sacerdote católico, né? Já era então toda essa sequência da construção individual desse espírito dentro do Evangelho do Cristo. Posteriormente, ele também, no século XVIII, na França, foi o educador Jean-Jacques Tourville, educador da nobreza e do prelado católico romano no período que antecede a Revolução Francesa. Nessa época, nós vamos ver pela história que instalou-se na França uma era do terror, né? Guilhotinas para tudo quanto é lugar, né? E ele mudou-se então em função dessa perseguição para a Espanha, onde ele desencarnou. Aqui nós não temos a data específica dessa desencarnação. E na sua última trajetória, né, após como educador Jean-Jacques Tourville, o Padre Amaro, do final do século XIX, início do século XX, como humilde sacerdote católico reencarnado no Pará. Olha que interessante. Se hoje nós já temos as dificuldades da região norte, já muitas vezes superadas, né, em termos de civilização, de humanização das cidades, né, da questão do crescimento das cidades, imagina naquela época, no final do século XIX, início do século XX, com a finalidade de se mergulhar mentalmente na língua portuguesa contemporânea, preparando-se para a missão que lhe seria confiada no vindouro do século XX, como condutor espiritual de Chico Xavier, e agora como Emmanuel reencarnado a partir dos anos 2000, né? Que é a notícia que a gente tem, que hoje ele já deve estar aí beirando seus 19 anos, né? Ele reencarnou então em abastada família paraense, de origem mulata, e depois de sagrado sacerdote, ele dirigiu-se ao Rio de Janeiro, onde passou a dedicar-se à condução da pregação do Evangelho de Jesus em várias paróquias. E olha que interessante, ele conheceu o Dr. Bezerra de Menezes, travou com ele grandes diálogos e de entendimento, porque ele já tinha em si a questão da pluralidade das existências, como nós vimos no livro Renúncia, né? E ele conversou abertamente sobre a codificação espírita. Segundo Chico Xavier, ele pediu esta reencarnação por ter necessidade interior de recolhimento para se dedicar ao estudo profundo do Evangelho e também se afinizar com a língua portuguesa. Ou seja, nós estamos vendo aí uma trajetória sequencial e cadenciada de conhecimentos. Quem de nós também não está fazendo isso? De estarmos aqui em pleno sábado pela manhã, estudando exatamente vários temas que vão traduzir uma melhora individual e, consequentemente, coletiva de todos nós, né? E existiram 2 momentos decisivos em sua trajetória reencarnatória, que foi o encontro com Jesus, narrado há 2000 anos, no livro Há 2000 anos, e o encontro com Paulo de Tarso, na Vila Ápia, em Roma, também à mesma época, narrado no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares. Vocês conhecem essa história? Não? Então a gente vai contar só relembrando o primeiro e o segundo trecho. Então, no primeiro trecho, ou seja, um encontro com Jesus, em que está narrado em Há 2000 anos, ele sai de casa, sua filha, né, adoentada, Flávia, e a mãe também cuidando dela, e já tinha um conhecimento cristão, ela e a sua serva, elas rezando na beira do leito, ele sai desesperado e vai para um lago. E aí, à beira do lago, aparece Jesus, convidando
para se integrar exatamente das verdades do Evangelho. Mas, naquela época, o orgulho e a vaidade de um senador romano, que abaixo de César na Palestina era ele a maior autoridade, como que ele ia se integrar em uma comunidade onde todos eram iguais? Né? Onde cada um é responsável por si, mas é responsável pelo conjunto. Então isso para a cabeça de Públio Lentulus na época era difícil. E aí ele realmente não aceitou o convite, apesar de que o Cristo avisou para ele que ele um dia, em breve momento, iria atender a este chamado. E seria então um dos seus trabalhadores. E isso ficou grafado na mente dele o resto das suas encarnações, até o momento. E o encontro com Paulo de Tarso, como que aconteceu? Ao final da sua vida como Públio Lentulus, após a desencarnação de Lívia no circo romano, ele passou então a considerar algumas coisas relacionadas ao Evangelho, e um dia saindo em sua biga, em determinado momento lá na Vila Ápia, esta biga disparou-se os cavalos e ele dentro da biga e o condutor da biga tentando acalmar. Tinha um grupamento de pessoas ali por perto e um dessas pessoas, que era um grupo de cristãos, conseguiu domar os cavalos. Públio Lentulus então sai da biga para saber o que aconteceu e vai em direção àquele grupo. E rapidamente ele trava um diálogo, né, com aquelas pessoas, porém lá naquele meio estava Paulo. Já na sua velhice, já após o seu andado pelo paganismo, tentando formar as suas igrejas, estava ele lá. E ele ficou impressionado com o magnetismo daquele ser. E daí, ele entra na biga, volta, porém aquilo ficou repercutindo na sua mente. E, consequentemente, a afinidade foi montada, porque quando Públio Lentulus desencarna, o próprio Paulo vai recebê-lo e torna-se então o seu benfeitor. E aí, essa ligação de Paulo e Emmanuel é profunda a partir desse momento, quando no final da vida de Públio Lentulus. É belo, né? E a maior contribuição de Paulo no mundo espiritual é exatamente trazer, como relatado por Clóvis Tavares no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, é trazer e conduzir as grandes mentes afastadas do Cristo. Né? E Emmanuel também se propôs a este trabalho, trazendo então o Evangelho de uma forma clara e racional, exatamente para que essas mentes altamente esclarecidas comprassem e adquirissem e introduzissem em si as ideias do Cristo. Então é uma dupla maravilhosa que nós temos, né? O nosso patrono da casa, né, Paulo de Tarso, e Emmanuel a conduzir a nossa orientação espiritual. E a base do trabalho de Emmanuel, então, amor e fé, trabalho e instrução. Para Emmanuel, não existe, né, uma outra forma de você aplicar o Evangelho sem o amor, sem a crença, sem a fé, sem o trabalho e sem a instrução. E para que nós possamos compreender isso, nós vamos ver em todos os livros de Emmanuel exatamente essas quatro características dentro das suas leituras. E a missão de Emmanuel, então, também trazido no livro Amor e Sabedoria por Clóvis Tavares. A missão de evangelizar, de espiritualizar os corações que se abrigassem sobre a luz do cruzeiro. E onde é o cruzeiro? Aqui no nosso país. Né? E a literatura de Emmanuel, ela é extremamente rica, porque ela traz tanto conhecimento doutrinário quanto o conhecimento científico. No conhecimento doutrinário, nós vamos ver a preparação ao longo dos séculos
tendo o Evangelho de Jesus como fonte primeira, a partir da interpretação do conteúdo versicular e também a partir dos seus romances históricos. E no conteúdo científico, Emmanuel utiliza o que ele coloca nos seus livros, sempre que ele tem a oportunidade, ele cita as asas do amor e da sabedoria. Porque sem essas duas construções, que é a base do trabalho que nós falamos anteriormente, não tem como o indivíduo crescer evolutivamente. Então, por isso, é importante que a gente tenha exatamente estas duas características no espírito imortal, a sabedoria e o amor. Isso define exatamente o entendimento e, consequentemente, as nossas ações. Se nós formos pensar no conteúdo científico, o livro Consolador é riquíssimo nisso. Ele traz 3 partes importantes. A parte da ciência, que é a primeira parte, onde ele vai estudar as ciências fundamentais, como a biologia, a química, a física, as ciências abstratas, combinadas, especializadas e etc. Ou seja, ele vai, a partir de algumas questões formuladas, ele vai fazer as respostas, tentando conciliar o ensino científico, o conhecimento científico com o conhecimento doutrinário. Depois nós vamos ter a parte da filosofia, que é a segunda parte desse livro, onde ele vai fazer um apanhado muito importante sobre a vida através do aprendizado, das experiências e dos sentimentos. A arte, através da afeição e do dever. Vai falar também sobre o intelectualismo, razão, personalidade, trabalho, evolução espiritual. E a terceira parte, ele vai falar sobre a parte religiosa, a partir do Velho Testamento, com seus profetas que o antecederam, o Novo Testamento tendo Jesus como base, a doutrina espírita e o apostolado. Ou seja, ele é um livro excelente quando nós temos dúvidas em que podemos correlacionar o aspecto científico com o aspecto doutrinário, né? E aí, no livro Pensamento e Vida, que é um dos livros assim da coleção de Emmanuel, é extremamente importante porque na realidade eles são anotações de Emmanuel no plano espiritual, nos seus estudos com seus mentores e com a equipe que conduziria então a sua reencarnação. E na introdução do livro Pensamento e Vida, ele mesmo explica: perguntou-nos o coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam à rota. E lembramos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Também é um livro extremamente importante para a gente poder ter como espelho, porque ele vai tratar da mente, da vontade, da cooperação, da instrução, da fé, do trabalho, vai falar sobre família, saúde, humildade, tolerância, obsessão e vários outros títulos. Ou seja, ele faz um complemento perfeito, tanto para as obras de André Luiz, para um estudo aprofundado também da obra de Kardec, e foi lançado em fevereiro de 1958 em Pedro Leopoldo. E o último livro que a gente gostaria de colocar aqui, A Religião dos Espíritos, que são estudos de perguntas de O Livro dos Espíritos. Então aí nós vemos a parceria direta de Kardec com Emmanuel. Também é um livro extremamente interessante, porque ele nos obriga a abrir o Livro dos Espíritos, porque ele só cita a questão. Ele não vai falar qual é a questão. Então isso é importante, que faz com que a parceria do Pentateuco com a sua literatura seja importante, né? E com isso nós vamos ter então um trabalhador que ao longo do tempo ele veio trazendo a sua performance individual no sentido do caráter evolutivo, tanto do pensamento quanto das ações. E Clóvis Tavares vai colocar:
A mesma consciência desperta do servidor fiel da verdade, a mesma autodisciplina no desdobramento do trabalho missionário, o alto senso de responsabilidade, a autenticidade de sempre, a mesma luminosa visão da complexa problemática da vida universal. Evidentemente, se a continuidade psicológica, espiritual, marca esse poderoso espírito, sua sabedoria cresceu com os séculos de consagração a Deus, tanto quanto seu coração se engrandeceu mais e mais com a multiplicação das suas sementeiras de amor. E nesse texto, este texto retrata exatamente o perfil de Emmanuel. Ele tem uma consciência desperta, ele tem uma autodisciplina, ele tem um trabalho missionário, ele tem um senso de alta responsabilidade, ele é autêntico. Tanto é que o pessoal chama Emmanuel de bravo, um espírito bravo. Mas não é que ele é bravo, ele é compromissado com o Evangelho. E quando nós temos o compromisso com o Evangelho, não tem como a gente não ser correto. E hoje, no mundo de hoje, a gente está lidando exatamente com essa dificuldade do ser humano, de se aprofundar em si, se autoconhecer, ter o Evangelho como foco de luz e, consequente, ter uma experiência reencarnatória melhor. Então isso realmente traz para nós um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser considerado para a nossa vida ao longo da nossa trajetória. E com isso, Emmanuel, nessa sua firmeza de compromisso, ele vai falar: é preciso criar espírito para o gigante. Ou seja, o gigante é o Brasil. E o Espírito é a luz com que devemos continuar erguendo os padrões de fraternidade mais alta e de mais avançado serviço com Jesus em todo o Brasil. Ou seja, o seu compromisso de trajetória, de estudo, de trabalho e de principalmente na condução dos seus tutelados, ele é reforçado exatamente por essa característica que Emmanuel traz consigo. Ou seja, o seu compromisso com Jesus para as terras brasileiras, para com todos nós que estamos aqui nessa sala. Então, a literatura de Emmanuel não é difícil, o linguajar dele não é difícil. O que é difícil é nós sairmos da nossa superficialidade do entendimento para mergulhar nas profundezas do pensamento de Emmanuel. Então não existe literatura difícil. Nós é que não estamos nos pormenorizando para chegarmos no patamar dele. Então a nossa caminhada ainda vai. E o benfeitor, se nós formos entender a qualidade da palavra benfeitor, é exatamente um tutor. É aquele que está aqui para nos ajudar. E a literatura de Chico Xavier, nas suas mais de 437 obras, retrata exatamente essa preocupação. Trazer notícias do mundo espiritual, tutelado pela moralidade do Cristo, do Evangelho do Cristo, para que nós tenhamos uma caminhada um pouco mais facilitada. Então, essa preocupação de Emmanuel, ela é totalmente clara e principalmente expandida para todos nós. E Chico Xavier vai dar um depoimento sobre isso. Ele diz então na abertura, no prefácio do livro Emmanuel, o próprio Chico dizendo: para mim tem sido ele de incansável dedicação. Junto do espírito bondoso daquela que foi minha mãe na terra, sua assistência tem sido um apoio para o meu coração nas lutas penosas de cada dia. Muitas vezes, quando me coloco em relação com as lembranças de minhas vidas passadas e quando sensações angustiosas me prendem o coração, sinto-lhe a palavra amiga e confortadora. Emmanuel leva-me então às eras mortas e explica-me o grande e pequeno porquê das atribulações de cada instante. Recebo invariavelmente com a sua assistência
um conforto indescritível. E assim é que renovam minhas energias para a tarefa espinhosa da mediunidade em que somos ainda tão incompreendidos. Por que ele fala sobre isso? Porque ele estava falando em 1957. E até hoje, a mediunidade ainda é a prática da verdadeira exposição e do verdadeiro trabalho da mediunidade ainda é espinhoso para alguns trabalhadores. Ainda não se tem, do contexto da população geral, o entendimento do que seja o Evangelho de Jesus, ainda mais então quando se trava as exposições em relação à mediunidade. Então, Chico Xavier, um espírito de alto quilate moral, gente, não nos enganemos, ele não aprendeu a ser o que ele é hoje, nessa reencarnação do século XX. Ele já trouxe a sua bagagem. E conta-se que Chico Xavier, nosso amigo Geraldo Lemos Neto, o famoso Geraldinho, né? Ele conta que Chico Xavier falou para ele uma vez que aos 5 anos de idade, ele já tinha o Evangelho segundo o Espiritismo grafado na sua mente, como se fossem páginas passando, e aquilo o confortava bastante. Ou seja, aos 5 anos de idade, ele já era um espírito preparado para o trabalho que ele viria a advogar depois em Pedro Leopoldo, quando tudo começou. Mas, assim como Emmanuel, um espírito que já calcava o trabalho diário dentro dos preceitos do Cristo. Então, gente, isso é para nos dizer e nos confortar que nós não estamos sós. A nossa caminhada, mesmo que a gente erre, ela é aprendizado. Todos os dois, Chico Xavier, Emmanuel, muitos passaram pelas mesmas dificuldades em que nós passamos atualmente. Ou seja, nós temos 2 benfeitores que trabalham por nós, nos esclarecendo a mente, para que a gente se abra o coração. Então, este é o Emmanuel que a gente vai ver ao longo de todos os nossos estudos, porque nós sempre abriremos os nossos trabalhos nas manhãs de sábado com uma leitura de Emmanuel, né? E ele é aquele apêndice importante de todo o estudo da coleção André Luiz, de todo o estudo da reconstrução das emoções, de todo o estudo no cuidando do cuidador e do trabalhador da casa espírita e do autoconhecimento. Por isso que nós não precisamos buscar literatura extra. Nós temos em Emmanuel, Kardec e Chico tudo aquilo que a gente precisa, né? É claro que os outros apóstolos da doutrina espírita, como Dona Ivone, Zilda Gama, Manuel Filomeno de Miranda, nós não podemos de maneira alguma esquecer. Mas esse tripé baseia também o trabalho deles. Então isso é que é importante. E para finalizar, eu vou pegar um trecho aqui do livro Pão Nosso, capítulo Páginas, em que Emmanuel então vai desfrutar sobre esse versículo o seu estudo e, consequentemente, trazer para nós uma orientação. Então, em Tiago, capítulo 3, versículo 17, nós teremos: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, Emmanuel inicia então as suas reflexões. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Se vocês observarem nesse pequeno trecho, não existe uma palavra mal colocada. Emmanuel, ele tem, parece que um poder sobre as palavras. Ele escolhe exatamente aquilo que ele está querendo dizer. E ele continua:
Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que te se afigurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Ou seja, meus amigos, o que Emmanuel está chamando a atenção para nós? Que nós precisamos ter o espírito crítico, e para termos o espírito crítico, nós necessitamos de ter uma base. Porque não se critica positivamente se você não faz escolhas, se você não tem uma base de comparação. E Kardec, em O Livro dos Médiuns, vai falar exatamente sobre a questão dos espíritos inferiores que se utilizam de palavras rebuscadas, que nos prendem a atenção, passando-se por espíritos extremamente intelectivos, mas que na realidade estão ali para confundir. Então, este capítulo de Emmanuel em Pão Nosso, que é o capítulo 14, vai trazer para nós exatamente esse chamamento. Ou seja, compreendendo a lição de Emmanuel estuda, instrua-se, para que você possa discernir o que é melhor para você daquilo que não lhe faz bem. Não fazendo bem para nós, também teremos dificuldades de fazer bem para o coletivo que nos cerca. Então é isso, meus irmãos. A gente agradece muito a participação de todos aqui nessa sala hoje. Agradecemos porque nós pensamos, sempre conversando com os nossos amigos da AMA, eu sempre pondero muito essa questão de Emmanuel. Poucos de nós conhecemos essa trajetória. Vocês conheciam? Não, né? A gente conhece só como mentor, né? Benfeitor de Chico Xavier. Mas o preparatório dele é exatamente o preparatório nosso. E ele está aí para andar de mão dada conosco. Não nos puxando, nos orientando para que a gente possa fazer um trabalho mais adequado internamente, para que a gente possa melhorar a nossa conduta daqui para frente. Um grande abraço a vocês, um abraço aos nossos amigos do nosso canal do YouTube. E no próximo sábado, nós reiniciaremos então o nosso mês de setembro com Reconstruindo as Emoções. É melhor não perder, porque o capítulo que eles vão estudar, o Daniel e a Patrícia, é excelente. Obrigada, gente.